e aplica o método científico. Aí ele começa a controlar e aí ele também identifica que as pessoas, diferentes pessoas, desenvolvendo a mesma tarefa, não conseguem chegar no mesmo resultado. Aí ele pergunta por quê? O que está impedindo esses 10 profissionais executarem a mesma tarefa e aí não chegam no resultado comum, chegam em diferentes resultados? Perguntam por quê? O que acontece? Aí para responder o porquê, ele começa a organizar o processo. Aí ele começa então a dizer assim: se eu colocar alguém para observar os 10 que estão executando a tarefa, observar todos os dias, alertar se ele não está fazendo a tarefa dentro do que foi programado, chamar a atenção dele para que ele se reorganize e volte a executar a tarefa, de modo que a tarefa seja um resultado comum dentro da organização. Aí a tarefa é o foco da teoria científica. Por isso é científico, porque ele cria um modelo. Na sequência, nós temos a teoria clássica. Teoria clássica vai focar a estrutura organizacional. Aí é o Fayol, Henri Fayol. Por isso se chama funcionário público.
causa da teoria da burocracia. O funcionário público que exerce uma função. E essa função é para servir o público. Quer dizer, é assim, né? Servidor público. Deveria ser aquela pessoa simpática que recepciona as suas demandas do cidadão, encaminha e resolve. Por isso que o Marx vai chamar a teoria da burocracia como o modelo ideal de administrar uma organização. Esse é o nome da teoria da burocracia. E lá se estabelece a distribuição dos papéis, é lá que se estabelece o controle do resultado do processo. Bom, essa é a teoria que é importante. Além dessas três teorias, aqui nós estamos em 1914, teoria clássica, e a teoria da burocracia, estamos em 1916. Tem um que está lá na França estudando, e tem outro que está lá na Alemanha estudando. Meio que contemporâneas, a teoria clássica e a teoria da burocracia. Uma outra teoria muito importante que vai surgir aqui é a teoria que também vai trazer para nós essas ideias para a teoria de recursos humanos. Teoria de recursos humanos. Teoria de RH. Vou colocar do jeito que é. Teoria de RH foi criada em 1932. Teoria de recursos humanos, porque vai entender que o homem não é uma máquina. Ele tem pelo menos três dimensões. Quais são as dimensões humanas? Uma pessoa celular. Quais são as três dimensões do homem? Assim entender o homem. Teoria do social, o homem é um ser social, ser biológico e o ser cultural. Três dimensões aí: cultural, social e biológico. Aqui, ó, teoria de recursos humanos. Ela vai surgir porque entende que o ser humano não é uma máquina, não é um robô. Ele faz a tarefa, mas ele também tem necessidades diversas, e essas necessidades são estruturadas conforme ele vai trabalhando. Bem, então o trabalho é fundamental para que o homem se desenvolva nessas suas três dimensões. O trabalho em equipe, trabalhar em grupo, a troca de vivências, de experiências que acontece pelas diferentes pessoas que compõem aquela equipe de trabalho, cultural, e obviamente as suas necessidades de sobrevivência. Tem gente que consegue ficar trabalhando o dia inteiro, não come nada, não bebe água, não come alguma bobagem, não vai trabalhando. E outros não é assim. Dá uma enxaqueca, fica sonolento, e aí adoece. Então nós temos diferentes formações biológicas desse mesmo ser que é o ser humano. Então aí a teoria de RH vai trabalhar exatamente isso. Em 1932, vamos lembrar que também, em 1932, não existia uma legislação para controlar o próprio trabalho. Por
presidente da República Brasileira na época, foi conhecido historicamente como o pai dos pobres, porque foi ele que assinou a lei da CLT, né? Consolidação das Leis Trabalhistas em 1907. Quem era ele? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Isso aí, ainda com resquício de 1937. Depois que eu sei a história, né? Quando da teoria de RH. Por isso que ele consolidou e implementou a consolidação das leis trabalhistas. Até então não existia nada. As pessoas trabalhavam feito os condenados, morriam, trabalhando e nem tinham projeto, né? Trabalhar para não ganhar. Hoje em dia, você não trabalha no domingo, mas ganha no domingo. Mas também se faltar na segunda, perde o domingo. Tem uma troca. E aí nós não saímos do capitalismo. Tem uma troca. Então vai lá, trabalha. A semana toda. Sábado até um horário, e tem gente até que nem trabalha no sábado. E aí mesmo assim ganha sábado e ganha domingo também. Não é assim? Agora falta durante a semana para ver o que vai acontecer lá no seu além. Então aí a teoria de RH. Vamos passar para o outro lado e aí a gente vai explicar já o primeiro contexto da organização. Que já é o próprio conceito. Então aqui, ó. Aqui é a organização. Toda a organização. Teoria da organização. Qual que é a organização? Pode ser o Estado, que é setor público, pode ser organizações sociais, terceiro setor, pode ser a empresa, que a gente cria como empreendedor, todas elas têm esse princípio, ok? Vai lá dividir em 3 níveis. Aí já a teoria clássica. Aí, ó, tá? Então aqui a primeiro nível. Que é o nível mais básico da corporação, conhecido como nível operacional. Esse nível aqui não precisa de muita especialidade, não. Basta saber executar tarefas. Por outro lado, tem controle sobre esse nível. Então, aí o nível operacional. Como é o nível que não precisa de muita especialidade, mas sim aquele que quer trabalhar, está lá a tarefa, que quer trabalhar, ele foi chamado de nível também executivo. É o nível executivo. É onde se executa. Executa-se o que nesse nível? A tarefa. Para que tarefa. E nível operacional é o nível que executa a tarefa. Aí eu preciso de muita gente para que esse nível aqui funcione. E aí, obviamente, o pessoal para executar tem até chefes que dizem assim: eu não pago você para pensar, eu pago você para fazer a sua tarefa. Você precisa pensar, você não precisa saber por que você está fazendo isso. Faça e faça muito bem. Você vai ser remunerado por isso. A remuneração é correspondente ao que o nível está remunerando. Então é um nível de baixa escolaridade. Ok? Tem gente que só precisa saber realmente vivenciar, experimentar a tarefa e resolver o problema. Não precisa saber, não precisa ir para a escola aprender. Basta saber fazer. Porque eu quero que ele execute a tarefa. Eu digo qual é a tarefa, estabeleço um prazo para ele e digo qual é o resultado que espero. Aí ele vai lá e executa.
quero aquele valor de venda do X. Aí ele tem que conhecer as propriedades do X, para que serve esse objeto, quanto que vale e para quem que ele vai vender. Né? Só. Nada mais. Aí eu posso treinar essa pessoa, ela pode ficar expert no assunto, e daí de repente eu vejo que ela se destaca no grupo, aí eu coloco essa pessoa para liderar aquele grupo de vendedores. E aí ela passa a ganhar comissões sobre as vendas que estão acontecendo ali, e assim sucessivamente. Nível executivo. Precisa de mais coisas aí? O que achamos nós? Será que o Paiol pensou bem isso? Correto? Ou alguém discorda? Alguém viu uma experiência diferente? Tá? E aí a teoria, né? Falando sobre a teoria. Tem ou não tem fundamento? Tem, né? Então, olha aí a teoria criada em 1914. Estamos em 2014. Bem sugestivo, né? 100 anos. E aí a teoria tem fundamento. Ele fala do nível que é o nível operacional. Aqui nesse outro nível, ele vai falar que é um nível de gestão, gerencial, que ele chama de nível intermediário. Como é o nível intermediário e a corporação, quando na teoria de RH se percebe que é dinâmica, porque ela não é a parede, não é a cadeira, são as pessoas, é isso que faz a dinâmica corporativa. Então esse nível aqui é contingencial, porque são pessoas e as pessoas são diferentes, se comportam diferentes, agem diferente, em diferentes situações também, e respondem de forma diferente ao comando. Aí percebendo essa diversidade, essa diferença que existe entre as pessoas, entre os seres humanos, ele então diz que esse gerente aqui, essa gerência, ela tem que saber gerenciar, tem que ser uma liderança, tem que ter competência de líder, uma competência gerencial para liderar um grupo de diferentes pessoas que pensam diferentemente, mas para executar aquela função, elas têm que ter um objetivo comum. É precisa do líder que vai colando essas diferenças de modo que o resultado daquela equipe seja um resultado bom para todos. Ok? Então, segundo nível. E aí, como é contingencial, por conta da diversidade, aí vai depender do estilo desse gerente. Depende do estilo, da experiência dele, da vivência, do conhecimento técnico, a habilidade dele para lidar com tudo isso. E aí ele tem que compreender usando essa habilidade conceitual e operacional. Tem hora que ele tem que juntar essas duas coisas, e essa junção depende só dele. E aí por isso é contingencial. Se ele não estiver legal para decidir naquele momento, vai dar erro mesmo. Ele precisa estar bem, no estado de qualidade, de bem-estar, okay? Comportamental, para tomar a decisão. Quando isso acontece, é chamado de tático. Ele tem que ter uma visão tática do que está acontecendo, tem que entender as pessoas, a tarefa, o prazo para ser cumprido aquilo. Aí ele junta todas essas informações e toma uma decisão. Às vezes a decisão tem que ser imediata, porque apareceu ali algo fora do que estava planejado. E aí ele tem que ter uma vivência maior do que os demais, senão o grupo se fragmenta todo. A ninguém se entende, porque o gerente, o líder, que deveria
tática de redirecionamento para que o operacional aconteça, seja executado. Tudo bem? Então, o papel dele é assim fundamental. Todos vocês, seja de administração, seja de ciências contábeis, estão neste nível, estão sendo preparados para fazerem isso, para lidarem com pessoas e administrarem essa diversidade que acontece dentro do ambiente corporativo. Okay? Daí o Coel vai dizer que precisa de liderança, desenvolver essas competências também. Precisa desenvolver as competências de relacionamento com as pessoas, senão não vou conseguir equacionar os conflitos. E aí, quando tem muito conflito, paralisa a equipe. Eu vejo que a função dele é extremamente importante para a funcionalidade corporativa. E aqui nesse outro nível, que é o nível fundamental da corporação, ele é o nível estratégico. Diz o Coel, o nível estratégico. Não. Administradores de formação e cientistas contábeis de formação estão aqui nesse nível. Por quê? Pode ser que você crie uma corporação e você venha para cá. Você cria a sua própria empresa, seu próprio empreendimento, conforme vai abordar as novas teorias, né? Então, novas abordagens, administrativas, aí a referência, morreu há 10 anos atrás, é o Peter Drucker. Peter Drucker, que é o pai da administração moderna. Vai entender as contingências, vai dizer que essa diversidade ela pode ser administrada. Tem uma outra teoria importante que ele vai fazer uso, que é a teoria dos sistemas. Aí a gente vai entender que a teoria dos sistemas é o que a gente está vivenciando na atualidade. As coisas se comunicam entre si e tudo faz sentido quando a gente correlaciona essas coisas. Aí a gente entende, precisa, a teoria dos sistemas, e o fundamento dela é a física quântica. As partes, todas elas somadas, não são iguais ao todo. Então, o todo não é uma somatória de pedaços, de partes. O todo é formado por simples. Ou seja, por mais que eu pegue um pedaço de papel e triture em diversos pedacinhos, mesmo que eu faça a emenda, ela não é igual ao papel original que eu rasguei. Isso vai dizer a física quântica. Porque vão ter intervalos entre um pedacinho e outro, eu não consigo mais juntar. Só se eu desfragmentar o papel, a celulose, e reproduzir um novo papel. Mesmo assim, nunca mais será o mesmo papel. Será um novo papel. E aí tudo começa a fazer sentido na nossa cabeça, né? As coisas parecem que as coisas nos dizem muitas coisas. A gente precisa entender que coisas são essas. Aí a função é muito importante. A teoria dos sistemas vai servir para isso. Aí o nível estratégico é o nível do pensamento. O pensamento da corporação, sabe qual é o pensamento de uma empresa, de uma organização, se chama planejamento. Ok? Então, este pensamento é igual ao planejamento. Quando eu planejo alguma coisa, eu estou voltado para o amanhã. Para eu planejar o amanhã,
E aí, este profissional, que está aqui nesse nível baixo, e a matéria-prima dele é a informação. Se não tiver informação, ele não toma a decisão. É importante a informação. A matéria-prima, por isso que vocês fazem o nível superior. Okay? O nível universitário é o nível superior. Se chegar um estudante cultural aqui, no nível secundário, para trocar ideias com vocês que já estão no segundo semestre, por exemplo, vocês vão perceber o desnível. E aí eu vou dizer, caralho, pô, você até esquece que você já fez o mais novo, mais legal. Às vezes nem dá escudo. E a gente vai percebendo a diferença de níveis. Isso faz, obviamente, uma grande diferença dentro da estrutura organizacional. O nível estratégico é conhecido como, já dentro das novas abordagens, de governança. Aqui é a governança de toda a estrutura organizacional. E é chamado de governança porque lá na teoria da burocracia, o Max Weber estuda a estrutura do Estado alemão. Como é que a gente tem um projeto de reforma do aparelho do Estado brasileiro, foi criado por Bresser Pereira, ele que desenvolveu essa tese de reformulação, e na época era o Aurélio Beltrão, o ministro da desburocratização. Funcionou uns 8 meses, resolveram o Ministério. Desburocratização, está louco? Isso aconteceu lá na década de 80. Aí a gente chegou aqui nos anos 2000 com o tal de mensalão. Por que será? Né? Desburocratizar. Como assim desburocratizar? Se eu vou desburocratizar, as coisas vão ficar mais evidentes. Aí aquilo que está escondido pela burocracia vai vir todo. Aí o caso do mensalão. Tá? Não é muito, vocês estão aí a par dessa história. Então aí é governança. Porque tem um grupo aqui desse nível que governa toda a estrutura organizacional de essa governança é que nos leva ao processo de tomada de decisão. Tomada de decisão é onde se decide. E essa tomada de decisão é que vai orientar estrategicamente toda essa estrutura organizacional. Bom, a estrutura organizacional ela é burocrática exatamente por isso. Vai dizer Henri Fayol na teoria clássica, é preciso, para que isso funcione, é preciso duas condições. Primeira condição, uma unidade de comando. Então, eu tenho que saber quem manda em quem. A primeira condição. Se eu estou nesse nível, supostamente, eu sei que quem manda em mim está nesse nível de cima. E quem está nesse nível intermediário, supostamente sabe que quem manda em si é esse que está no primeiro nível. E assim sucessivamente. Eu não posso ter dois chefes para a mesma função, diz a teoria. Se tiver dois chefes, vai dar merda. Dá confusão. Eles precisam estar pensando organicamente. Aí funciona. Preciso ter um casamento aí muito bom. No caso da seleção brasileira não funcionou, né? Eles falam o Barreiro. Nós dois furgões, né? Imagina a discussão dos dois que não deve ser. Cada um quer ficar com a sua verdade, resultado, depositaram tudo isso que lá no rapazinho lá. Coitado, cacetado. E aí ele desestruturou o time inteiro. Toda a estrutura
que é a unidade de direção. Aí ele entendeu. Está lá definida a tarefa, eu sei quem manda em mim e vai me cobrar. E se vai me cobrar, se eu não chegar no resultado, serei punido por isso. Mas a responsabilidade é minha. Mas espera, e aí o maior pega e diz: puxa, isso tem fundamento. Vamos estabelecer aqui uma unidade de direção que vai começar lá em cima e vem até aqui embaixo. O comando vai ser dado e ele tem que chegar aqui. E ele tem que chegar aqui com o resultado programado, planejado, porque esse planejamento é essencial. Aí vai dizer agora, usando o método científico, para que o planejamento aconteça, preciso que as coisas estejam organizadas. Uma dimensão do pensamento administrativo. Se as coisas estiverem organizadas, vai ser possível que a tarefa ocorra. Aí, terceira condição. Qual é? Execução. Aí vai ter uma execução do processo. O processo, se ele está organizado e planejado e está sendo executado, aí entra a quarta dimensão da administração, que é verificação. Vamos chamar a verificação de controle. Bem? Aí precisa do controle. Se tem controle, a gente sabe do resultado. Para que serve o controle? Para eu checar o que planejei. Por isso que as empresas anualmente juntam os seus líderes e aí fazem o planejamento do ano seguinte. Simultaneamente, quando estão planejando o ano seguinte, planejamento, pensamento, estratégia, futuro. Quando está acontecendo isso, está também sendo checado o resultado. Aonde eu vou ajustar o planejamento, aonde não funcionou, quem não conseguiu colaborar com esse processo, e aí as decisões são tomadas. Tudo bem? Tem fundamento essa sequência? Todas essas teorias vão embasar em teoria clássica para defender exatamente isso. Aí a gente precisa saber planejar, organizar, executar e controlar. Se o gerente não tem propriedade desses 4 vetores, aí ele é um gerente que não vai ter muita liderança, não. Ele vai ser questionado. Este processo, ele é um processo que implica em 2 coisas. Esse aqui, tá? Primeira coisa, muito importante, para que aconteça, é necessário que ele conheça. Tem que ter habilidade. E conhecer, aí vocês vão fazer um curso superior para que vocês possam ter habilidade. Daí, quando fizerem lá um planejamento contábil, ninguém vai questionar. Vocês têm autenticado ali a sua habilidade com o curso superior e, portanto, ninguém vai questionar. Você é capaz de dar um parecer técnico e vai ser respeitado por esse parecer técnico. A mesma coisa, pega lá o administrador, ele tem a habilidade, então ele faz o diagnóstico da corporação, ele vai ser respeitado por isso, porque é uma habilidade. É suficiente
tem que saber que sabe. Aí é atitude. Não tem dúvida. Não posso na hora do vamos ver, ganhar. E aí a equipe não vai acreditar em mim. Tem uma atitude. E a atitude é poder decisório. E aí eu sou responsável por isso. Quando a gente tem habilidade e atitude, a síntese da habilidade com a atitude se chama responsabilidade. Tudo bem? Aí eu estou respondendo, tenho a atitude de responder e dizer, não, deu errado, eu assumo. E eu que errei. Atitude. Aí a equipe vai começar a respeitar o que você tem atitude. A habilidade de responder isso e as duas necessidades, eu diria assim, dois processos fundamentais nesse processo da definição do papel. Né? E aqui entra a burocracia. E a burocracia vai dividir o processo. Porque uma pessoa só não vai conseguir fazer o processo sozinho. Ela não vai dar conta. São muitas responsabilidades. Eu ia parar e dizer, então vamos dividir numa equipe. Agora a equipe tem que funcionar de forma homogênea. Senão não vai dar certo também. Aí entra um desafio diferente. Fazer com que essas diferentes pessoas estão desenvolvendo diferentes funções, que o resultado seja comum. É fácil isso? É muito complexo. Por causa da gente mesmo. E às vezes a gente não cabe dentro do papel, toda do perfil. Às vezes a pessoa tem um perfil mais carismático, mais flexível, o outro já é mais rigoroso, inflexível, e aí vai cabendo as diferenças do próprio processo. É muito complexo. Tá? Mas a burocracia vai exigir que se faça uma divisão das tarefas, uma distribuição das responsabilidades. E aí eu vou começar a ganhar pela minha responsabilidade, pela quantidade de responsabilidade que eu tenho. Diz Max Weber. Aí eu tenho o salário. Eu tenho duas responsabilidades. Então eu vou ganhar R$500. Você tem 10 responsabilidades. Então não é justo que você ganhe R$500. Ganhar mais. Não é verdade? Yes. Aí então se estabelece os salários para esses técnicos que estão aqui. Aí é um movimento técnico, né? Porque aqui a decisão prática é uma decisão técnica, com a minha habilidade. Tudo bem até aí? Chegando aqui no finalzinho, eu vou ainda avançar nisso. Antes de avançar, conceito de organização, para a gente não deixar de tá? Evandro, filho da puta. Conceitos de organização. Tudo isso que eu já falei, agora eu conceito. Se é escrever as organizações são grupos estruturados de pessoas, as organizações são grupos estruturados de pessoas que se juntam para alcançar objetivos comuns, quando surgem como resposta à necessidade, à
vírgula, isoladamente, vírgula, isoladamente, vírgula, não conseguiriam atingir, isoladamente, vírgula, não conseguiriam atingir, vírgula, em virtude da complexidade, e da variedade das tarefas inerentes, pertencentes, portanto, né? Inerentes ao trabalho, a se efetuar. Fecha aspas, abre o parênteses, escrevam Sobral, entre parênteses, que é o livro aí que está circulando, Sobral, vírgula, 2008, que é da primeira edição, 2 pontos, significa página, 4